rosa ou azul? Essa foi uma questão levantada, né, há alguns dias e que teve muitas opiniões divergentes, recebi muitas mensagens sobre isso, inclusive pessoas acusando, pessoas defendendo, e aí eu venho aqui colocar o meu posicionamento com relação a isso. Né? As pessoas que estão em algum nível, né? Nas mídias, nas redes sociais, com muitos seguidores, os artistas, hoje em dia os políticos que estão entrando no governo, eles têm uma visualização muito grande. Então é necessário que a gente tenha um certo cuidado com aquilo que a gente passa, porque as pessoas que estão vendo, que estão ouvindo, algumas com bastante discernimento, não vão deixar se influenciar por uma única opinião, ou pelo menos elas vão ouvir, vão raciocinar, vão pensar. Todos nós temos, né, um grande motivo para torcer que esses governantes que entraram agora se saiam bem, que façam algo bom pelo povo, que façam algo bom pelo Brasil, entendeu? E ainda assim a gente precisa olhar, não é porque eu votei ou não numa pessoa que ela é boa ou deixa de ser, entendeu? A gente precisa dar um olhar, dar um voto de confiança, seja quem for a pessoa que esteja entrando, né? E nem todo mundo consegue agradar a todos em todos os sentidos, então a gente também precisa dar um desconto com relação a isso. E como eu estava colocando, né, a gente precisa ver como que a gente se posiciona, principalmente pessoas que têm um olhar maior, de um público maior, né? A gente demorou tanto tempo para sair do preconceito, para que as pessoas passem a aceitar as diferenças. Então, brincando ou não, né, uma opinião como foi dada pela ministra Damares, ela pode influenciar negativamente algumas pessoas, aquelas pessoas que estão esperando uma posição para se posicionarem. Temos muitas pessoas assim, né, no Brasil, e isso pode indicar que eu não preciso respeitar o outro, que eu não preciso respeitar a maneira que a pessoa se coloca, a maneira como ela se veste, as suas opções, e isso não é muito legal para quem tem um olhar de muitas pessoas em cima. Então não sabemos perfeitamente de que forma ela colocou isso, né? Pode ser aquilo como ela disse, como podem ter aí outras interpretações. Mas é preciso que a gente tenha cuidado com relação a isso. Algumas pessoas ainda colocaram, né, que a atenção dada a esse assunto foi muito exagerado, as críticas, mas é necessário que as pessoas se posicionem, principalmente essas pessoas que são formadores de opinião. Porque se a gente permitir dar um passo atrás e dar esse tipo de exemplo, como eu coloquei antes, as pessoas vão achar que não é preciso respeitar o diferente, não é preciso eu deixar o preconceito de lado, aceitar as pessoas como elas são e com as escolhas que elas têm, né? Uma das mensagens que eu recebi é um currículo imenso, enorme dessa ministra Damares, de muitas coisas que ela fez, de muitas bondades que ela atuou. E isso aí só reforça a responsabilidade que essa pessoa, ela e outras pessoas têm em relação a formar opinião. Então, porque existem muitas verdades e muitos caminhos, e cada pessoa segue a sua verdade e o seu caminho, todos eles vão dar no mesmo lugar, mas é necessário que eu respeite a verdade e o caminho de cada um, para que lá na frente a gente se encontre no mesmo local. Então, vamos ter cuidado com aquilo que a gente passa, vamos ter cuidado com aquilo que a gente fala, defende, né? Crítica e julgamento demais não é legal. Defender coisas que a gente não para raciocinar se estão dentro da nossa opção de vida, dentro daquilo que a gente acredita também, né? Tudo aquilo que a gente enfatiza demais
Tudo aquilo que a gente enfatiza sem discernimento acaba virando fanatismo. Então a gente precisa ter um olhar de o que está sendo dito, de que forma está sendo dito e principalmente das consequências que isso pode ter para depois a gente se posicionar. Então eu deixo aqui, né, o meu posicionamento, espero que todos vocês possam, né, seguir crescendo, evoluindo, sem dar passos para trás e dando excelentes exemplos para as pessoas que procuram em vocês um direcionamento de vida, né? Temos muitas pessoas no nosso país que esperam outra pessoa se posicionar para se posicionar também. Então vamos dar bons exemplos, vamos seguir adiante, vamos respeitar as pessoas, vamos respeitar as verdades e os caminhos, seja azul, seja rosa, porque somos todos um e assim é.